Nesse vídeo eu vou te falar como ter mais resultados treinando em casa. Então fica comigo que eu vou te apresentar duas formas, duas estratégias para você conseguir ter mais resultados treinando em casa. Treinar em casa é bom, é mais fácil, é mais cômodo, principalmente agora nesse momento, nessa época, mas tem um porém. Como é que eu faço para deixar os exercícios em casa tão eficientes quanto na academia? Porque na academia é muito mais fácil, você tem os pesos, tem as máquinas, então é muito mais fácil você dosar e controlar a intensidade dos treinos. Em casa fica diferente. Você vai ter que usar outras estratégias, que na verdade são as mesmas estratégias utilizadas na academia, só que de uma maneira mais intensificada em casa. Essas estratégias são as seguintes: cadência, que é a velocidade do movimento, volume, que é a quantidade de movimentos que você vai fazer, e o intervalo de descanso, o intervalo de repouso. Você vai utilizar esses três pontos para você conseguir ter mais resultados treinando em casa. De que forma? A cadência vai ser a seguinte: para ter mais resultados treinando em casa, controlando a cadência, você precisa fazer uma cadência que seja mais lenta. O que é isso? Você vai ter que demorar mais tempo para fazer o movimento. As duas fases do movimento, tanto a fase concêntrica quanto a fase excêntrica. E por que disso? Porque o seu músculo, ele na verdade, o seu músculo não entende a quantidade de movimentos que você está fazendo. O que ele entende é o período, a quantidade de tempo no qual ele fica fazendo esforço. E é isso que acontece na academia. O que você faz? Você coloca uma carga para fazer entre 8 e 10 ou 12 movimentos. Então o seu músculo fica sob tensão, fica fazendo esforço enquanto você está executando aqueles 8 ou 10 movimentos, e o peso está sendo o fator limitador, o fator que dificulta, que gera intensidade, que gera dificuldade no seu exercício. Em casa, o que você vai fazer? Você vai utilizar o tempo a seu favor. Então você vai fazer os exercícios por mais tempo. Só que daí tem um fator também que vai influenciar. E esses fatores sempre estão muito ligados, que é a quantidade, que é o volume de movimentos. Você vai ter que aumentar um pouco o volume de movimentos. Lembre-se, não importa, o seu músculo ele não sabe contar, ele não entende isso. Então você vai colocar ele por mais tempo durante a contração em uma contração mais lenta. E aí a gente vai usar o terceiro fator para te ajudar nisso, que é o intervalo de repouso. O intervalo de repouso, o intervalo de descanso, de recuperação, ele precisa ser muito bem controlado. Por quê? Quanto maior o intervalo de recuperação, mais difícil vai ser para você modular a segunda série. Geralmente, a gente costuma usar entre 1 minuto e meio ou 1 minuto, 50, 40 segundos de intervalo de recuperação. Por quê? Os estoques, a fonte de energia que você tem para executar esses exercícios que a gente chama de os exercícios da musculação ou exercício em casa, ele vai levar entre 3 e 5 minutos para se recompor, e com um objetivo do exercício é levar o seu músculo ao cansaço, à fadiga, a gente usa intervalos menores e inferiores a isso. Então, quando você estiver treinando em casa, faça isso também, faça intervalos de recuperação pequenos, cerca de 50 segundos ou talvez até 40 segundos, dependendo do estilo de exercício que você estiver fazendo, do método de exercício que você estiver utilizando. Então você vai ter que utilizar uma cadência mais lenta, uma velocidade de execução mais lenta. O que seria uma velocidade de execução mais lenta? Cerca de 3, de 4 segundos por fase de movimento. Então você vai levar 3 ou 4 segundos, por exemplo, você está fazendo um agachamento. Você vai levar entre 3 e 4 segundos para agachar e mais 3 ou 4 segundos para levantar. E aí você vai fazer isso, essas repetições, até o seu músculo ficar cansado, até ficar fadigado. Como você não tem um peso extra para dificultar o trabalho do músculo, você vai ter que fazer mais movimentos. Fazendo mais lento, você coloca o seu músculo em esforço por mais tempo. Isso vai ser ótimo. E aí você para, descansa um pouco, faz um intervalo curto de recuperação e volta com uma nova sequência. Fazendo dessa forma, você vai conseguir executar poucas séries e vai levar o seu músculo ao cansaço, à fadiga e ao desgaste. E isso vai te trazer resultados, seja para ganho de massa ou seja para emagrecimento, independente do seu objetivo. Tem um outro fator, tem um outro ponto que dá para você trabalhar também, que é totalmente contrário a esse, que é fazer o movimento mais rápido. Você vai fazer o quê? Nessa estratégia, você vai usar a fase de mudança
do movimento para poder gerar o desgaste ou gerar o dano muscular. Por quê? Você vai fazer um movimento rápido, a hora que você for fazer a transição do movimento, você vai ter que frear o movimento, frenar o movimento e depois vai ter que acelerar de novo. Imagina que você está agachando bem rápido e depois você tem que subir bem rápido. Nessa fase de frear o movimento e depois impulsionar o movimento de novo, é possível gerar bastante dano muscular. Então é a segunda forma que você pode ter mais resultados treinando em casa. Ainda pensando nessa estratégia de treino, o que você pode fazer são treinos pliométricos, que são aqueles treinos no qual você usa saltos. Por exemplo, você faz um agachamento e faz um salto depois do agachamento. Faz o agachamento e faz um salto depois do agachamento. Você usa o contramovimento para poder fazer o salto. Dá para fazer isso também com flexão de braço, aquela que você acaba tirando as mãos do chão ou batendo uma palma, ou aquela barra que você faz e solta as mãos da barra e depois volta. Essa também é uma estratégia para você fazer os exercícios e conseguir aumentar a massa muscular. Então você tem duas estratégias aí para você utilizar treinando na sua casa e obter mais resultados. A primeira delas, fazendo um movimento mais lento e aumentando a quantidade de movimentos, controlando o intervalo de recuperação. E a segunda é fazendo movimentos mais rápidos e colocando a pliometria, que é essa questão de colocar saltos e fazer uma transição bem rápida para um próximo movimento, certo? Na questão desses treinos de pliometria, esses treinos pliométricos, você precisa ter um intervalo de recuperação maior. E geralmente o número de repetições que você vai executar são menores, porque você vai gastar muita energia para isso. Se o objetivo for gerar bastante dano muscular e não melhorar a sua questão de potência, o seu salto ou a sua força de membros superiores na barra ou numa flexão, se esse não é o seu objetivo, faça um pouco mais de repetições até que você não consiga completar esses movimentos com perfeição. A hora que você não consegue mais saltar, que você não consegue mais empurrar o chão fazendo uma flexão, e aí você para. Espera se recuperar, aí você pode dar coisa de 2 ou 3 minutos de recuperação para você conseguir fazer essa série novamente. Então essas são duas estratégias que você pode utilizar para desenvolver massa muscular ou aumentar o seu gasto de energia e emagrecer treinando aí na sua casa. E se você tiver dúvida de como fazer esses exercícios, não sei como fazer um agachamento correto, fazer uma flexão de braço, uma prancha, no canal tem vídeos onde eu explico como fazer os movimentos. Então aproveita, assista os outros vídeos também, se inscreve aí no canal, clica no sino de notificações para você receber notificação dos próximos vídeos também. Isso aí, te vejo no próximo vídeo.